Boa tarde, professora. Ah, que alegria te ver, Renan. E aí, como é que são as coisas de onde você fala? Paulo de São Paulo aí. E como é que foi um pouquinho dessa experiência do curso, Renan? Foi maravilhosa. Eu adorei o curso. Achei essa. Era algo que eu procurava já, essa experiência como uma oratória mais do que simplesmente essa retórica, uma oratória que tem essa profundidade da filosofia, para mim foi muito especial. Que bom, fico feliz, feliz de coração. Meu caro, agora é aquele momento. Gente, é de 5 a 7 minutos e o espaço é deles. Não vai ser bate-bola, não. Vai ser o espaço deles para transmitir a boa mensagem. Então, é contigo, Renan. Transmita bem sua boa mensagem. Obrigado, professora. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Renan Aparecido, sou engenheiro de profissão, amante do yoga e voluntário do CVV. Quem não conhece, é o Centro de Valorização à Vida. E o objetivo desse nosso breve bate-papo é eu mostrar para vocês como a ferramenta da escuta ativa ela pode ser poderosa no auxílio de aliviar o sofrimento e criar uma conexão mais intensa entre as pessoas. E eu vou iniciar essa conversa com a seguinte questão: como é que é para vocês quando você tem algo importante para falar para alguém e aí vai conversar com aquela pessoa especial e aquela pessoa está ali fissurada no celular, distante? Como é que você se sente nesse momento? Ou como é quando estamos do outro lado, como estamos esse alguém que está fissurado? Como é para vocês? Como eu disse, eu sou voluntário do CVV, que é uma ONG, uma organização não governamental, e tem o objetivo de prestar serviço de apoio emocional de forma gratuita às pessoas. São vários os canais, o principal deles é o telefone 188, que é a forma de telefone que a gente recebe essas ligações, e o objetivo desse contato é criar esse elo entre as pessoas. E o que eu percebi no voluntariado é que a solidão ela é imensa. As pessoas vivendo em grandes cidades, cercadas de familiares, de amigos, estão se sentindo sozinhas. E eu acredito, sinceramente, que a principal razão, a raiz desse problema é, com certeza, essa falta de conexão entre as pessoas. Estamos tão inseridos em nós mesmos que somos incapazes de escutar o outro, de criar essa conexão. Como minha escuta é parcial, obviamente o meu entendimento também é parcial. Com isso, gera-se desentendimento, as relações ficam esvaziadas, esse estresse, essa cobrança, as relações mais duras e difíceis. Isso é consequência desse desentendimento. Então, mas acho que o primeiro ponto que é interessante explicar é essa diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato natural, involuntário, o meu aparelho auditivo capta sons do ambiente. Já a escuta, ela é uma combinação entre o ouvir com a atenção plena. E aí eu crio um foco de atenção tão poderoso que eu sou capaz de ouvir até mesmo o silêncio. Sou capaz de ouvir gestos, expressões faciais, e isso é uma conexão incrível. Claro que, como qualquer outra arte, a escuta também é treinamento, é prática. E o primeiro ponto que eu acho interessante de praticar é perceber que por trás de todo ser humano, por trás de toda máscara, desculpa, tem um ser humano. Esse ser humano, ele se apresenta de diversas formas. Ele traz para você um problema. Aquele problema é a roupa que ele está vestindo nesse momento. É a máscara. E às vezes é difícil criar uma conexão com esse problema de início. Como, por exemplo, uma mãe traz um caso de um filho, né? Eu não sei educar meu filho, estou com dificuldade com o filho. Eu, como não tenho filho, fica difícil criar essa conexão. Mas quando eu tiro essa máscara e percebo que ali por trás tem um ser humano, eu percebo que ali atrás tem um sentimento envolvido, um ser humano preocupado, um ser humano ansioso. Com esse sentimento eu sou capaz de me conectar, porque eu provavelmente já vivi isso, já experienciei essa sensação. Isso gera uma conexão. Outro ponto que é interessante a gente treinar é a questão do aconselhamento. É um ponto um pouquinho de cuidado no aconselhar. Quando eu aconselho alguém, eu gero um desnivelamento. Eu me coloco numa posição como se eu fosse superior, tivesse superado essa situação e eu quero arrastar essa pessoa para cima. Então, tomar um pouco de cuidado e tentar aceitar aquela pessoa como ela é. Segurar um pouquinho o aconselhamento e estar com ela naquele momento. Se ela está numa situação de tristeza, eu estou com ela na tristeza. Se ela quisesse deslocar até um ponto de felicidade, estarei com ela nesse ponto. Porém, eu não tento arrancar ela desse ponto. É como mais ou menos se fosse uma borboleta, né, saindo do casulo. A gente observa essa borboleta ali, que é um ato natural, um ato bonito. Se eu tento abrir aquele casulo, talvez eu esteja estragando e até matando aquele ser. Então, absorver aquele ser, abraçar aquele ser como ele é.
E o terceiro ponto, que eu acho até o mais difícil de todos, é tentar limpar. Limpa, solta. O julgamento é uma arma que a gente usa para apontar o outro e furar o outro. Então, nesse momento da escuta, tenta não carregar essa arma com você. Porque é uma faca. Eu estou apontado para ele e toda vez que ele tem uma ideia que eu não concordo, que eu gosto, que eu não gosto, eu furo aquele ser. Então, simplesmente solta. Cria um ambiente seguro e abre o peito para receber esse ser humano como ele é naquele momento. Bom, eu espero que eu tenha conseguido plantar a sementinha da escutativa em vocês, que para mim é uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente eficaz, que cria ponte entre seres humanos e eu acho incrível, torna nossas relações mais verdadeiras, mais substanciais e principalmente mais humanas. Obrigado, professora. Que alegria, que alegria. Parabéns. Ótimo, não Obrigado. só ótimo no sentido do esforço que eu sei que você teve e do resultado que obteve na sua fala, mas, acima de tudo, pela sua mensagem. Eu adoro quando eu esqueço que eu estou ouvindo um aluno, eu adoro quando eu escuto uma mensagem. E eu entrei na sua conversa e fiquei lembrando quão importante é essa escuta ativa, essa escuta com respeito e uma escuta humana também para poder falar bem. Aliás, é a base. Se você não escuta bem, você não fala bem. Então, aí também está o resultado de uma boa fala. Parabéns, Ana. Foi um prazer enorme estar contigo durante esse curso e essa live vai ficar para depois você assistir essa sua boa apresentação. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Estou muito feliz por esse curso. Há muito tempo eu esperava ter essa aula com a senhora e foi muito gratificante. Obrigado. Eu que agradeço. Aquele abraço, hein? Abraço. Até mais. E agora com vocês, Andréia. Oi, professora. Andréia, peguei surpresa? Boa tarde, tudo bem? E como você está falando de onde, Andréia? Eu estou aqui em São Paulo, da minha casa, e feliz de estar aqui com você. Nossa, eu estou muito feliz, porque eu sei que teve muito crescimento nesse processo todo, nessa sua suavidade. Né? Pois é, Então, eu pensei muito nisso, nessa palavra especial. Excelente, excelente. E a cara, com alegria que eu passo a palavra para você transmitir a sua boa mensagem. Por favor. Obrigada, professora. Bem, boa tarde a todos. Eu, como disse, sou de São Paulo. Meu nome é Andréa Souza e eu trabalho com importação de mercadorias, basicamente matérias-primas para a fabricação de ferramentas diamantadas. E por conta do meu trabalho, eu tenho tido a oportunidade de viajar bastante para lugares diferentes e conhecer muitas pessoas. E é um pouco dessas minhas viagens que eu vou falar para vocês e dos aprendizados que eu trouxe na bagagem por conta das pessoas que eu conheci no caminho. Bem, a minha primeira viagem foi em São Paulo mesmo, professora. Foi ao bairro da Liberdade. Eu tinha 20 anos e não conhecia o bairro ainda. E fui lá para jantar com o meu pai, que era meu sócio também na época, e meu outro sócio, David, que tinha 6 anos a mais que eu só, mas era bastante experiente no mercado, sabe? Nós fomos jantar com um empresário japonês, bastante conceituado, e o nosso propósito nesse jantar era trazer a representação da empresa dele aqui para o Brasil. E o que eu lembro dessa viagem? Bem, eu lembro do bairro japonês, principalmente aqueles postes vermelhos com a luminária branca, bem típico do Japão. Aconselho as pessoas irem, porque é um bairro muito agradável de visitar. E das palavras gentis do meu sócio, David. Ele me disse, quando nos despedimos depois do jantar, Andréia, você é muito carismática e tem um tino nato para os negócios. Bem, nós conseguimos a representação daquela empresa, então foi positivo mesmo. E a primeira viagem assim profissional, efetiva mesmo, foi alguns meses depois, para eu conhecer o escritório dessa empresa que nós representamos aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Nova York não precisa de apresentação, né, professor? É uma cidade maravilhosa. O Central Park, os museus, a Broadway, a Quinta Avenida. Cada vez que se vai lá, tem uma infinidade de lugares para visitar. E eu fui para lá para conhecer esse escritório.
da empresa lá nos Estados Unidos. E quem me recebeu foi o gerente executivo, na verdade, o diretor executivo da empresa. E ele levou um susto quando ele me viu. Professor, isso foi em 1988. Para quem se lembra da moda nos anos 80, pode imaginar eu, em 20 anos, 21 anos, vestida com uma camisa social, com umas ombreiras até aqui, uma bermuda de linho, meia calça e salto alto. Um horror, literalmente um horror, professor. Eu entendo o susto dele, imagino que ele deve ter pensado como é que eu vou dar a representação da empresa no Brasil para essa adolescente e ainda que veste esse tipo de roupa. Bom, enfim, nós fomos parceiros por muitos anos, mas o que eu aprendi com isso foi que não julgue pelas aparências, porque a gente teve um bom relacionamento profissional ao longo dos anos. Outra viagem interessante foi para Milão, na Itália. Milão é suntuosa, a Catedral do Duomo é linda, grandiosa. Outra coisa que eu lembro também de lá, nessa viagem, foi a Galeria Lafayette, com aqueles mármores multicoloridos, fantásticos. Mas, enfim, eu fui para lá para fazer um curso de 3 dias e algumas palestras. No dia anterior ao início desses cursos, Daniele, gerente comercial da empresa, me mandou uma mensagem dizendo que ia jantar comigo, me pegar no hotel para jantar comigo, e se apresentar e passar o cronograma dos trabalhos. E aí eu pensei, por que essa italiana está me convidando para jantar? Eu podia passar sem essa. Mas, professor, eu aceitei. E eu aprendi 2 coisas com isso. Primeiro, que Daniele é nome de homem, não é nome de mulher na Itália. E segundo, que o jantar foi muito agradável. Sim, o jantar foi bem agradável. Ele era jovem como eu e queria saber várias coisas do Brasil. Nós fomos a um restaurante que tinha aquelas mesinhas uma do lado da outra, sabe? E eu comecei a falar das praias do Brasil, das cidades, da beleza, do clima. 2 moças que estavam ao nosso lado ficaram interessadas na conversa. E aí juntaram a mesa com a nossa e nós ficamos lá horas conversando, como se fôssemos velhos amigos. E é isso. Eu aprendi que não recuse coisas fora do escopo do trabalho. Boas lembranças podem vir com isso, e essa foi uma delas. Bem, outra viagem interessante foi a Taiwan. Eu saí de São Paulo num voo que tinha 2 escalas, uma na África do Sul para troca de avião e outra na Tailândia. São 24 horas de voo até chegar lá. Apesar de eu não ter saído do aeroporto na África do Sul, eu já senti o clima da cidade, do país, porque o aeroporto era todo colorido. E Tailândia, assim, o aeroporto era vermelho e dourado, uma suntuosidade daquelas coisas orientais, sabe? Não me esqueço disso. Mas, bem, chegando em Taipei, saí do voo, fui pegar minhas malas e as malas não chegaram. E quando eu saí do aeroporto, tinha um chinesinho com uma placa com o meu nome, porque ele não falava inglês, a função dele era só me pegar no aeroporto e levar para o hotel. Ele olhou para mim e fez aquela, cadê a mala? Né? E eu só falei assim, não veio a mala. Ele ficou muito constrangido e ficou super chateado pelo fato de, no país dele, uma turista que estava chegando para visitar e ter perdido a mala. Quer dizer, ele se sentiu culpado. E, de alguma forma, com mímica, falou que ia me levar num comércio para comprar alguma coisa básica. Olha que gentileza. E foi isso que ele fez. Ele me levou para comprar o básico, e era básico mesmo, porque isso foi em 1998. O comércio não era como hoje, as lojas não eram como são hoje, né? Enfim, foi uma gentileza e uma empatia que criamos, porque nos 15 dias que eu passei lá, todos os funcionários da empresa, eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento em classificação de diamante sintético. Todos os funcionários foram muito generosos comigo, a ponto de, num final de semana, que nem era obrigação deles, me convidarem para fazer uma viagem de trem e conhecer uma das montanhas mais, assim, grandiosas, de uma beleza inexplicável. Era uma montanha de mármore verde. Consegue imaginar como se o nosso Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro,
fosse mármore verde. Ele já é esplendoroso e por falar nisso, ele é granito. Ele né, uma pedra de granito, é um morro de granito. Enfim, professora, são aprendizados que eu trouxe comigo na bagagem e que fizeram das minhas viagens a trabalho muito mais gratificantes do que eu pude imaginar, porque profissionalmente foi muito bom, mas que eu trouxe uma experiência do convívio das pessoas, como generosidade, coragem, encorajamento, generosidade. São virtudes intrínsecas de nós, seres humanos, mas que às vezes a gente esquece de pôr para fora. Então, para aqueles que têm a oportunidade de viajar, eu sempre aconselho: viajem, aproveitem os lugares lindos, curtam, guardem as imagens na cabeça, mas tragam consigo também as virtudes dos seres humanos que nos ensinam sempre, de uma forma ou de outra. Muito bom, muito obrigada, André. Muito obrigada por você, não só por você ter participado desse curso e ter agregado com a sua experiência, com a sua presença, mas nesse momento você ter podido compartilhar essas belas experiências que fazem de você essa boa pessoa. E nunca esqueça disso. Obrigada, porque aí professora. está o coração das suas convicções. E foi uma apresentação muito doce. Eu muito agradeço. agradável. Eu agradeço. E digo mesmo que disse no último dia de aula que tem sido, para mim, uma experiência magnífica, foi uma experiência magnífica, que eu vou guardar todo esse aprendizado também dentro de mim, e para poder se ensinar para outras pessoas e aprimorar sempre que eu puder. Obrigada, viu? Isso. Fiquem Parabéns. bem. Um beijo. Que momento especial. Eu vou ficando assim, que já não cabe dentro de mim. Eu vou convidar o Daniel agora para participar desse nosso momento. Daniel! Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Teve um tempo para respirar, Daniel? Você viu? Achei que eu estava ali na fila também. Mas é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Isso, meu caro. E aí, você fala de onde, Dani? Atualmente eu estou em Campinas, né? Mas eu sou de São Paulo, mas eu vim para o interior visitar a família aí depois de um tempinho nessa distância toda, por conta de quarentena e etc. Mas estou em Campinas agora. E aí, está animado depois do nosso curso para poder fazer essa apresentação? Bastante. Foi muito legal essas 2 semanas compartilhando conhecimento, se encorajando com os colegas, né? Dando a cara a tapa, digamos ali, e aprendendo com você, né, professora, técnicas aí para a gente melhorar a nossa fala e passar a nossa mensagem para o mundo. Foi bem legal. Agradeço bastante por isso. Excelente, eu que agradeço pela sua presença, Daniel. E agora eu abro esse meu Instagram, é todo seu, para transmitir sua boa mensagem, meu caro. Contigo. Obrigado. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Eu vejo que tem alguns amigos. Oi, Lígia. Obrigado por compartilhar desse momento comigo, todos os colegas. Bom, como eu disse, eu sou de São Paulo, eu sou advogado, né? Sou sócio de um escritório de advocacia especializado em direito empresarial. E eu estou há 5 anos nesse escritório. Porém, há 2 anos eu passei a exercer um papel de liderança focado na minha área de atuação, que é de propriedade intelectual. E por conta disso, né, como agora eu tenho pessoas trabalhando ao meu lado ali, me ajudando no desenvolvimento da área, eu fui buscar um pouco mais de conhecimento para eu assumir bem esse papel de liderança e conseguir gerir a minha equipe e atingir os objetivos não só da minha área, como do escritório como um todo. E na busca, né, por esse conhecimento, que não era algo que a gente infelizmente aprende na faculdade de Direito, eu encontrei um livro que me despertou muita inspiração e interesse. E eu quero compartilhar um pouco da mensagem desse livro aqui com os ouvintes e os meus colegas do curso. E quem sabe, né, instigá-los na leitura desse livro também. O nome do livro é Liderança e Propósito. Ele é de autoria do vice-presidente de desenvolvimento executivo do LinkedIn, o Fred Kaufman. E o autor defende, no decorrer do livro, que primeiro ele explica, né, que atualmente o mundo corporativo ele tem uma visão muito materialista. Acordar todos os dias mesmo para ir trabalhar só pensando no que a gente vai receber, ou da empresa buscar ter pessoas trabalhando para ela, pensando única e exclusivamente no lucro. Ter essa visão, de fato, 100% material.
E ele defende que se a gente simplesmente olhar para isso e fazer com que os nossos liderados, os colaboradores da organização também tenham essa sensação, a gente vai acabar chocando diretamente com umas questões de existência humana mesmo. As pessoas acabam se enfraquecendo, podem se descomprometer com a atividade empresarial, com o exercício da função delas na empresa, porque elas começam a questionar: por que eu faço isso? Eu só estou aqui pelo dinheiro? Não tem alguma coisa maior que eu possa agregar para a organização em si, para os meus pares? Então, ele defende ao longo do livro, com diversos exemplos, diversas questões práticas, com base na história dele, né? Atualmente ele é vice-presidente do LinkedIn, mas ele teve por muito tempo uma consultoria relacionada a desenvolvimento organizacional. Ele explica como que as pessoas e os líderes, né, o papel, a importância do líder na disseminação de questões que vão além das questões materiais, né, do dinheiro em si, do interesse financeiro pelo trabalho. Então, o que o autor fala? Ele fala que o líder ele precisa construir, através da cultura da organização e de missões bem estruturadas, construir isso com base em princípios e valores humanos, como o amor, a justiça, a ética, a coragem. Então, ele acredita que se a partir do momento que a gente passa muito tempo no trabalho, as pessoas, hoje em dia, despendem boa parte da sua energia de vida dentro, para uma empresa, para uma organização ou para o próprio trabalho pessoal. Então, se você conseguir unir essas duas questões, não só da sua atividade profissional em si, mas enxergar que você está ali todos os dias por uma missão maior, que vai além do dinheiro, ele acredita isso, ele defende que isso é um fator muito importante para a geração de estímulo dessas pessoas. Então, ele fala que cabe aos líderes estruturarem missões e gerarem culturas dentro de uma organização pautadas por esses valores. Fazer com que as pessoas vejam nisso como um incentivo. E é engraçado que ele traz alguns exemplos que, de fato, demonstram o quão os benefícios financeiros dentro de uma organização podem ser prejudiciais, levar para um caminho diverso daquele pretendido pela organização, que é, de fato, atingir um lucro no final do ano. Porque, às vezes, a gente está falando de um bônus ou uma meta que, se for atingida, vai ter um benefício ali numa participação de lucros para uma pessoa dentro de uma área, só que, para que essa pessoa atinja isso, ela vai ter que acabar passando por cima de outras pessoas. E acaba gerando aquela competição interna, inveja, a cobiça, que são sentimentos e são questões que não sustentam uma relação sadia entre pessoas, né? Afinal, a gente trabalha para uma pessoa jurídica, que foi algo que criamos ao longo da história, mas, no final de contas, quem sustenta essas pessoas jurídicas são pessoas humanas, são as pessoas físicas. Então, a gente precisa, sim, se pautar, o que o autor defende, e eu amei o livro por conta disso, que a gente tem meios, a gente tem caminhos, e ele vai explicando isso ao longo do livro com diversas questões práticas, diversos exercícios para que os leitores façam ao longo do livro, para conseguir ter esse raciocínio de como você pode, de fato, aplicar esses valores humanos no seu dia a dia do trabalho e cobrar isso. E não só aplicar e cobrar, mas demonstrar. Porque eu me coloco, né, no meu papel de liderança no escritório que estou hoje, porque nós temos que não apenas passar e pedir que façam para nós, mas demonstrar aquilo que a gente pede. Então, demonstrar que eu tenho sim conexão com esses valores, e eu cobro, não só cobro, como eu exerço isso dentro do meu dia a dia no trabalho. É bem interessante, parece algo meio utópico, assim. Eu acho que, ouvindo um pouco o que os colegas falaram nas últimas apresentações, a gente vê que, no final das contas, os seres humanos estão buscando isso cada vez mais. Estarem próximos a valores mais humanos, a algo maior. Não só essa questão de subsistência, de sobrevivência, né? Porque você trabalhar para receber o seu dinheiro é meramente uma sobrevivência, é um instinto animal de sobrevivência. E a gente tem outros instintos que, muito embora a gente não demonstre no dia a dia, ali na cara, mas está lá com a gente. E, às vezes, se os líderes não enxergam isso, isso pode ser um fator desestimulante, dentro do trabalho,
e essa pessoa pode sair, ou pode errar, ou pode não ter um ânimo e entregar aquilo que ela poderia entregar. Então é bem interessante, e eu acredito nisso, e lendo esse livro eu vi ferramentas e questões técnicas mesmo para como aplicar isso no trabalho, e eu acho que a gente tem como utilizar do âmbito profissional como uma forma não só de crescimento profissional, mas sim de crescimento pessoal como seres humanos. E eu acho que nós, no papel de líderes, e os ouvintes aqui, quem for líder também, eu aconselho a leitura desse livro, porque ele traz sim muitas ferramentas interessantes para a gente conseguir aplicar isso. E tem para fechar, assim, ele fala uma mensagem que é bem interessante, que as organizações, elas precisam criar missões e culturas que quando você vai para sua casa e conta para os seus filhos ou para os seus netos, sobrinhos, que são crianças, né, que tem aquela questão da pureza, eles se sintam orgulhosos de ouvir aquilo. E que não seja algo só de competição ou só de ganância, de poder, mas que tenha algo que traga um sentido maior para aquilo que você está fazendo. Então eu queria, de fato, demonstrar que esse livro me inspirou bastante, né? Porque pode parecer algo meio utópico a gente achar que dá para a gente exercer e falar de propósito e falar de valor humano dentro do ambiente de trabalho. E esse livro ele traz questões e casos práticos demonstrando que de fato isso pode acontecer. Então eu queria deixar essa mensagem, né? Acender essa chama aí dentro das pessoas que, muito embora não estejam no cargo de liderança, acho que ainda assim é válida a leitura do livro, porque ela é muito rica e ela traz duas coisas, que é uma questão mais espiritual e profissional, que é algo que a gente infelizmente não vê todos os dias, né, em todas as empresas ou escritórios, etc. Essa era a minha mensagem. Muito bom, Daniel. Parabéns. Fiquei muito feliz em ver o seu desenvolvimento e sentir no meio, assim, quando você encarnou a ideia, fluir, ser canal, empolgar. E fiquei muito feliz também com o exemplo que eu gostei da pessoa jurídica. E realmente somos formados por pessoas humanas. Exato. Isso é fundamental. É fundamental. Então, parabéns. Obrigado, pelo professora. seu bom trabalho, que eu sei que teve um bom trabalho de dedicação aí. Fiquei muito feliz com o resultado, meu cara. Muito obrigado por ter participado desse curso, Daniel. Muito obrigado. Recomendo a todos que tiverem a oportunidade de fazer o curso. Foi muito legal. Eu agradeço, meu caro. Tchau, tchau. Beijo, um abraço e espero nos vermos pessoalmente. Também. Tchau, tchau. Agora eu vou chamar o Luiz. Luiz, seja bem-vindo. Boa tarde. Agora eu estou ouvindo. Animado para a última apresentação do curso de oratória. Excelente. Você está falando de onde, Luiz? Eu falo aqui de Araguaína, no Tocantins, minha cidade natal. Ótimo. Hoje a gente deu uma voltinha pelo Brasil, né? Tem bastante São Paulo, mas passou em alguns lugares. E como é que está o clima aí, Luiz? Aquele frescor? Aqui quente, sempre, professora, muito quente. E como se diz, 40 graus na sombra aqui. Tá um frescor. É aquele frescor ótimo. Meu caro, preparado para transmitir sua boa mensagem? Preparado. Então agora, com você, Luiz, transmita bem o seu bom conteúdo. Ô, professora, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com os nossos colegas algumas ideias. Eu me chamo Luiz Eduardo Cardoso Rosa, sou oficial de justiça aqui em Araguaína, no Tocantins. Mas hoje o que eu vou falar não tem nada a ver com o que eu faço no meu dia a dia. Na verdade, eu queria compartilhar com os colegas algumas reflexões que fiz sobre o medo da morte. Quem é que não tem medo de morrer? Quem gostaria de viver mais 200, 300 anos? Quem é que gostaria de viver para sempre? Quando eu era criança, eu não pensava muito sobre essas questões. Eu imaginava que a vida e a morte fossem irrelevantes. Eu assisti um desenho animado chamado Dragon Ball Z. Quem é que conhece Dragon Ball Z? Nele, todos os principais personagens ressuscitavam em algum momento. No videogame, bastava apertar a tecla Restart e o personagem ressurgia na tela de novo, infinitas vezes. De modo que eu não podia pensar muito sobre essas questões e o ambiente não me favorecia também. Depois, quando cheguei na adolescência, eu passei a meditar sobre a morte, compreender que a morte era o fim da vida, o fim da existência, que eu poderia não encontrar mais aqueles parentes meus que haviam falecido. Isso me atormentava. Eu passei dias pensando
na morte. Isso me atormentava tanto que eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse no medo da morte. Até que resolvi encontrar um remédio para isso. E a solução foi não pensar na morte. Viver cada dia como se a morte não existisse. E eu pensava comigo, as outras pessoas vivem assim. Então eu também devo viver sem pensar na morte, sem falar sobre isso. Não se falava na morte em casa, na igreja, nem na escola. Em lugar algum se falava na morte e as pessoas viviam tranquilamente como se ela não existisse. Só que isso não foi um remédio muito bom, porque vira e mexe a morte aparecia, uma ideia ou outra, os pensamentos vinham. Até que um dia eu me encontrei com uma obra do filósofo Montaigne, francês, na biblioteca aqui perto de casa, essa obra aqui, Ensaios de Montaigne. Nela há um capítulo dedicado à morte, em que se fala de como filosofar é aprender a morrer. Compreendi que a filosofia talvez pudesse me ajudar a lidar melhor com esse meu medo de morrer, a dominar esse sentimento. E passei a ler, li, reli, refleti sobre aquilo que estava escrito. Parecia que eram conselhos para mim, eram direcionados a mim. E Montaigne falava, o remédio do homem vulgar é não pensar na morte. Então, eu havia feito vulgaridades ao não pensar na morte durante todo aquele tempo. Era exatamente o contrário. Eu deveria pensar sobre a morte, refletir, aceitar a morte, conversar sobre ela, para que eu pudesse lidar melhor com aquilo e assim viver bem. Mas eu continuei lendo e aquilo me chamava cada vez mais atenção, porque Montaigne ia dizer que não faz sentido pensar na morte. Aí isso me interessou muito, mas como assim? Não faz sentido por quê? Se a morte é tão importante, tanto quanto a vida, talvez, não fazia sentido, dizia Montaigne, porque a morte é inevitável. Não devemos temer uma coisa que só acontece uma vez. E tendo medo ou não, a morte vai acontecer de qualquer maneira, que a morte é inevitável, como disse Montaigne. E tem mais um detalhe, ninguém se encontrou com a morte. Quando ela existir para nós, nós deixaremos de ser. Para que temer uma coisa que nunca encontraremos? Isso me convenceu de que eu não deveria ter medo da morte mesmo, pelo menos da minha morte. Então, prossegui lendo e pensando, talvez fosse melhor viver mais, quem sabe viver 100, 200, prolongar a vida por 1000 anos, talvez fosse bom. Mas Montaigne diz que isso também é uma ilusão, porque quando morrermos, nós não nos lembraremos do que fomos. E tanto faz ter vivido 100, 200, 300 anos. A morte é eterna. E ele cita Lucrécio. Vivei quantos séculos quiserdes, não menos eterna será a morte. Estamos entre o nascimento e a morte. Antes dele e depois dela está a eternidade, o infinito. Então não interessa quanto tempo nós temos de vida. Há micro-organismos aquáticos que vivem 3 dias. Uma expectativa de vida muito pequena comparado com a nossa expectativa. E Sêneca vai dizer em A Brevidade da Vida que a vida não é curta, como disse Oscar Niemeyer quando perto de morrer, né? Perto de morrer, aos 104 anos ele disse, a vida é um sopro. A vida não é um sopro, diz Sêneca. A vida é longa. 90 anos é muito tempo, 80. Nós é que desperdiçamos a vida com coisas inúteis. Quanto do dia nós dedicamos a nós mesmos? Quanto vivemos conscientemente? Então, o que importa não é quanto tempo nós vivemos. O que importa é o que fazemos da vida que temos. Como disse o imperador Marco Aurélio, um homem não pode perder outra vida, senão aquela que está vivendo. Para que se preocupar com outra vida, se nós estamos perdendo essa que nós temos agora, hoje? Amanhã não existe, é uma ilusão. O passado morreu. O que importa é o que nós fazemos hoje. Mas talvez eu tivesse uma solução ainda melhor para a questão. Viver para sempre, infinitamente, a vida eterna. Montaigne ainda segue dizendo que isso também é uma ilusão. Porque se a morte não existisse, a vida não teria sentido. Nós só valorizamos a vida porque vamos morrer, porque ela acaba. É por isso que a gente dá valor a um filho, a um pai, a uma mãe, vai procurar visitá-lo antes que ele morra, porque a vida acaba. E é isso que nos faz viver profundamente, como disse Sêneca. Nós temos de viver profundamente cada instante da nossa vida. Quiron, o centauro,
recusou a imortalidade que foi oferecida por seu pai quando soube das condições dela. O grego Ulisses recusou a imortalidade oferecida por Calipso com medo de perder sua identidade na Odisseia. Se a morte não existisse, na verdade, nós amaldiçoaríamos sem cessar aquele que nos privou dela. A morte, na verdade, foi muito bem temperada. É o fim da vida e, ao mesmo tempo, nos suscita algum medo. Tem de ser assim, porque senão nós a procuraríamos com avidez. Então, temos de ter medo, mas também não podemos nos travar, atemorizar, de modo que não possamos dar mais nenhum passo pensando que a vida acaba e que por isso ela não tem sentido. Eu me lembrei de um livro que li, chamado Guerra e Paz, de Tolstói, que resume muito isso tudo que eu pensei nesse tempo todo. O personagem Príncipe André, na iminência da morte, começa a fazer perguntas filosóficas dessas que se fazem todos os filósofos do mundo. Que é o mundo, que é a vida, que é a morte, que forças governam tudo isso. E não existia uma resposta lógica para tudo isso. Só uma resposta sem sentido que dizia assim, você vai morrer e todas essas respostas vão surgir, ou você vai morrer e tudo vai acabar e você vai parar de perguntar. Eu não sei se uma coisa ou outra, mas hoje eu tenho certeza de que nós devemos nos preocupar com uma vida que não vale a pena ser vivida, muito mais do que com a morte. É essa reflexão que eu trago, professora. Acho que devemos meditar sobre como temos vivido. E não sobre como a vida vai acabar ou quando vai acabar. Ela vai acabar mesmo. Não tem como fugir disso. É aceitar. Isso, meu caro Luiz, boas reflexões, profundas reflexões, né? Nós estamos nesse caminho filosófico, que eu tenho aprendido e agradeço, né, por ter aprendido tudo isso, onde eu tenho buscado conhecimento na Escola de Filosofia, né, Nova Acrópole. Eu agradeço muito e suas reflexões trazem muito desse conteúdo desses grandes filósofos aí nas tradições humanas. Luiz, parabéns. Gostei do seu esforço, da sua dedicação, das palavras que inspiraram e que fecharam com chave de ouro esse nosso momento muito especial, Luiz. E agradeço por você ter participado do nosso curso, compartilhado sua presença também com os nossos colegas. Tá bom? Ô, professor, eu que agradeço. O colega Renan, no começo da live, falou sobre a valorização da vida. A Andréa sobre como aproveitar a vida durante as viagens. E eu fechei a minha apresentação falando sobre aproveitar a vida a cada instante com a certeza de que ela acaba. Eu agradeço por ter tido essa oportunidade de fechar a live de hoje, compartilhar essas ideias com os colegas e também dizer que eu continuo lá na Escola Nova Acrópole nessa busca infinita por respostas sobre a vida, como a senhora também continua. Continuamos, né? A caminhada é longa. Muito obrigada pela sua presença, aquele abraço. Um dia nos abraçaremos pessoalmente. Ah, meu caro Luiz. Oi, professor. Muito obrigado. Agradeço. Bom, como não emocionar, como não comover com essas belas apresentações? E eu fico extremamente feliz e falo isso não de boca para fora, não apenas por ser o final de um curso. Não falo, eu não tenho nunca essa intenção. Eu falo de coração, com os olhos brilhando pelo resultado do que eu assisti agora. Vocês, meus caros alunos, deram orgulho para essa tia que eu falo, faz que a tia está falando. Bom, essa tia aqui que ama dar aula, ama por isso, pelo resultado, pelo crescimento e por tudo que vocês podem colocar para fora das suas convicções de bom, de útil, de verdadeiro. Então, foi maravilhoso. Eu estou extremamente feliz. Eu dou os parabéns e um abraço apertado em cada um de vocês por todas essas excelentes apresentações. Um abraço enorme e até mais, meus caros. Um grande prazer estar com vocês.